Hoje vamos apresentar a configuração do Datalogger de temperatura modelo RC5+, da Elitec. Para os modelos RC5+, e RC5+TE, vamos trabalhar com os mesmos parâmetros para a configuração e para dar início e stop no equipamento. Para dar início às gravações, o primeiro passo é remover a proteção de pilha do Datalogger. Com o auxílio de uma moeda, você abre o compartimento, remova a proteção, feche o compartimento e estará pronto para dar início à configuração do Datalogger. Após a remoção da proteção de pilha, conecte o Datalogger via USB no seu computador. Abra o software e realize a configuração do Datalogger. Para realizar a configuração do Datalogger RC5+, conecte ele no computador mediante USB e abra o software Elitec Log. Ele entrará nessa aba Resumo, que é a parte onde tem um resumo do que tem atualmente configurado no equipamento. Para fazer as configurações, clique na aba Parâmetro. Número de série já vem definido no equipamento. Modo de iniciar, ele dá 3 opções: início imediato, aperte o botão, início cronometrado. Início imediato significa que quando terminar de fazer as configurações e remover o Datalogger da USB, ele vai começar a gravar. Aperte o botão, ele começará a gravar após apertar o botão do Datalogger. E início cronometrado pode ser definido um dia e um horário para ele começar as leituras. Modo de parada. Tem a possibilidade de ser pelo botão ou pelo software. Se ficar habilitado, o botão do equipamento estará habilitado para dar o stop. Linguagem, inglês ou chinês, PDF, linguagem do PDF. Tipo de sensor, o RC5+, ele tem um sensor interno. Intervalo de registro é qual o intervalo que você quer que ele realize a leitura, hora, minuto ou segundo. Então aqui ele está de 15 em 15 minutos, vamos definir para 5 em 5 minutos. Quando se altera o intervalo de registro, ele altera a duração do registro, ou seja, de 5 em 5 minutos ele mostra que ele pode ficar até 111 dias gravando sem baixar os relatórios. Atraso de início. Se tiver ele é em horas, se eu botar 0,5, significa que o equipamento vai começar a gravar após 5 minutos depois que eu der o play no botão. Se eu deixar 0,0, o equipamento começa a gravar quando eu der o play no botão. Fuso horário, ajustar o fuso horário de acordo com a região. Unidade de temperatura, Celsius ou Fahrenheit. Tempo de exibição da tela, sempre ligado, 15 segundos desliga, 30 segundos, 45, 60 segundos desliga. Então ele tem essas opções para o visor do Datalogger. PDF temporário, habilitado ou desabilitado. Esse PDF temporário é o relatório imediato que esse modelo tem, possibilita no caso, seria um relatório em PDF, ou seja, realizou a leitura, conectou o equipamento em qualquer software, em qualquer computador, mesmo que não tenha o software da Elitec. Se tiver habilitado o PDF, ele vai gerar um relatório em PDF. Se tiver desabilitado, o relatório só vai ser gerado mediante o software, tá? Então daí tem que conectar o Datalogger e entrar na aba Gráficos para extrair os dados. Calibração seria um ajuste do Datalogger, pode deixar 00. Número de viagem, alguma informação que queira botar, número de Datalogger ou alguma informação, nome, geladeira ou placa, alguma informação de vocês. Este configurar, se for habilitado, ele abre esse quadradinho embaixo que possibilita botar uma senha. Essa senha é para o Datalogger, tá? Então, cada vez que conectar
digamos que ele esteja configurado com essa senha, cada vez que conectar o Datalogger em algum computador, ele irá pedir essa senha. Só tem que cuidar porque ele não tem um modo de resetar a senha, tá? Então, se configurou um número de senha e acabou perdendo, não tem como acessar o Datalogger, né? Se perdeu a senha. Repita o início, seria se as configurações permanecerem sempre as mesmas, pode deixar o repita início habilitado, porque, digamos, fez uma leitura, baixou o relatório e vai fazer uma nova leitura e os parâmetros são os mesmos, aí tu consegue dar um play novamente no equipamento e botar ele para fazer a leitura. Agora, caso tenha que alterar qualquer informação, aí é só mediante o software mesmo, vindo aqui, conectando, alterando, né, a informação e salvando os parâmetros. A questão dos alarmes, o equipamento ele possui um alarme visual, tá? Então ele vem pré-configurado sem alarme, ou seja, o equipamento ele trabalha numa faixa de menos 30 a mais 70. Digamos que o meu produto fique de 2 a 8 graus e eu quero estipular essa faixa, ou seja, qualquer faixa que passar qualquer temperatura que passar dessa faixa, ele vai alarmar no relatório, ele vai mostrar como alarme. Então eu vou clicar múltiplo alarme, aí ele vai abrir para mim aqui H1L1, alta e baixa, tá? Daí eu vou colocar, minha temperatura alta é 8, minha temperatura limite, né, 8, e a temperatura baixa limite é 2. Feito isso, qualquer temperatura então que passar desta faixa, ele vai mostrar no relatório como alarme. Não há alarme sonoro, somente o visual. Feita essa configuração, eu salvo os parâmetros. Ele vai perguntar se eu quero, informando, né, que os dados vão ser esvaziados, os dados que já tem nele, se eu quero continuar. Sim. Ou seja, sempre que fizer uma leitura e for começar uma nova leitura, sempre salvar o relatório, porque quando se faz qualquer alteração dos parâmetros, e quando tu salvar os parâmetros, ele apaga o que tem anteriormente, alguma leitura que foi feita anteriormente. Após realizar a configuração do Datalogger, para dar início à leitura, você clica no botão de Start, segura por uns 5 segundos até aparecer a palavra REC no visor. Irá aparecer também uma seta indicando que o Datalogger começou a gravar. Caso esteja configurado com atraso de início, a seta irá aparecer piscando. Caso você tenha configurado o Datalogger como início cronometrado, irá aparecer um cronômetro no visor informando o tempo restante ainda para ele iniciar. Caso você tenha configurado ele com o início imediato, no momento que você desplugou ele do computador após a configuração, ele irá dar o início à gravação. Após dar o início no Datalogger, para visualizar as informações de quantas leituras ele realizou, máxima e mínima, você clica no botão Start para ir visualizando. Então você vai ter as informações de quantas leituras, a hora, a data, máxima e a mínima. Para dar stop no Datalogger, basta clicar o botão da direita, segurar por uns 5 segundos e no visor irá aparecer um quadrado indicando que as leituras pararam. Caso você vá realizar nova leitura e os parâmetros serão os mesmos, basta clicar no botão Start para reiniciar uma nova leitura.